Oi, gente, chegou a hora do nosso bate-papo Passeio dos 50. Se você fizer uma pesquisa rapidinha na internet, olha só o que você vai ler a respeito de homofobia. Uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais, bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. Antipatia, desprezo, enfim, preconceito. E é sobre isso o nosso assunto de hoje aqui no nosso bate-papo. Homofobia. Em junho de 2019, o STF determinou que discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada crime. Ou seja, em 2019, a homofobia passou a ser considerada crime. E quando a gente volta no tempo, em Nova York despontaram movimentos de emancipação LGBT pelo mundo afora. Isso porque uma rua nova-iorquina existia um bar que era frequentado por gays, lésbicas, transexuais e a polícia sempre invadia esse local. Mas nesse dia, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, essa comunidade se revoltou. Eles deram um basta para aquela série de perseguições e foram às ruas. Foi a chamada Liberação Gay. E hoje no nosso bate-papo nós vamos conversar com um ativista dos direitos humanos, eleito um dos LGBTs mais influentes da capital, Michel Platini. Ele é um jovem que ainda não passou de 50, mas é ele que vai contar pra gente como tem sido essa luta diária do movimento LGBT. E afinal de contas, o que mudou? Quais os termos que hoje a gente deve usar e que não deve mais usar? É com ele nosso bate-papo, Michel Platini. Michel, que bom tê-lo aqui no nosso canal. Obrigado, Medelaine. Uma alegria participar aí desse novo projeto. Tem que discutir tantos fenômenos, né, que atingem a sociedade, tantas questões importantes, com pessoas que atingem ou não a 50 anos, né? Deve ser um privilégio muito grande, né, poder chegar aos 50 anos, né? Muita coisa vivida. Principalmente chegando aos 50 anos, belíssima como você chegou. Ah, não, aí não vale. Você está igual a Daniela Mercury. Aí não vale. Mas, Michel, você é um ativista muito fervoroso. E eu sei que você está sempre à frente dessas causas LGBT. A gente começou aqui hoje o nosso programa falando no movimento de 69, quando gays, lésbicas, transexuais foram agredidos. Na verdade, eles já vinham sofrendo várias agressões, mas nesse dia, lá em 69, eles deram um basta, e daí para frente vários movimentos começaram a ocorrer, não só pelas ruas de Nova York, mas em outros países também. Isso há mais de 50 anos. Hoje, como está essa relação LGBT? Então, há exatamente 51 anos, né, Stonewall, a Revolução de Stonewall aconteceu. Ano passado eu tive a honra de ter ido lá conhecer Stonewall presencialmente. O governo americano convidou a mim e alguns outros ativistas LGBTs brasileiros para conhecer ONGs, trabalhos, projetos que são realizados nos Estados Unidos. Eu visitei as 5 regiões americanas para conhecer, e dentre elas eu visitei Nova York, que é berço da luta LGBT, e aonde aconteceu a primeira marcha LGBT do mundo. De lá, Medline, acontece paradas LGBTs no mundo inteiro. Então a primeira parada, a primeira marcha do orgulho LGBT aconteceu em Stonewall, justamente em 69. E aconteceram diversos fatos históricos que marcam esse momento muito importante. Mas no dia em que estourou a Revolução de Stonewall, já tinha instalado na comunidade LGBT, tanto nos Estados Unidos como em diversos lugares do mundo, o movimento dos apitos. Eu não sei se já ouviu falar,
Mas quando algum LGBT sofria discriminação e não tinha internet na época para você fazer qualquer luta ou para você pedir ajuda, e também não tinha legislações que protegessem a comunidade LGBT, então a proteção se dava através das próprias LGBTs, então um protegendo o outro. Então quando acontecia alguma situação de discriminação, preconceito, violência, quando alguém estava sendo agredido, algum LGBT que estava sofrendo aquela agressão apitava, usava um apito. E todo mundo LGBT que estava ao redor e que ouvia o barulho do apito, entendia de que aquela pessoa estava sofrendo uma discriminação, então você tinha que correr para ajudar. Então já tinha instalado um movimento de busca de apoio mútuo, de ajuda mútua. E não era nada oficializado, não era o governo, não era a polícia protegendo os LGBTs. Era a própria população LGBT, um cuidando do outro, protegendo. E no dia que se instalou a Revolução de Stonewall, no dia que estourou a Revolução de Stonewall, tinha morrido um artista muito importante que a comunidade LGBT gostava muito. Eu não sei se você conhecia a Judy, do Mágico de Oz. Lembra da Judy, do Mágico de Oz? Sim, vou até colocar aqui a imagem. A Judy, do Mágico de Oz, tinha acabado de morrer e ela era muito querida na comunidade LGBT. Primeiro porque a história do filme e a própria história do como que a Judy ia trilhando o caminhar dela e encontrando uma pessoa sem coração, uma outra pessoa, e aí ela ia encontrando e eles iam depositando a esperança que ele tinha no Mágico de Oz, que era quem eles acreditavam que iriam tirar ela daquela situação. Então a Judy foi uma artista que se comunicou muito com a comunidade LGBT. Não só a história do Mágico de Oz, mas a história de superação da Judy significava muito para a comunidade LGBT. Então a comunidade estava muito triste no mundo inteiro com a morte da Judy. Ainda hoje existem as casas LGBTs, que LGBTs vão, tanto aqui em Brasília, em diversos lugares no Brasil, mas fora do Brasil tem casas LGBTs. Então houve naquele momento um levante. A gente não vai aceitar. E por que Stonewall é tão importante para a gente? Porque o Stonewall é um movimento de resposta à vergonha que tentava impor para a comunidade LGBT. A gente devolve com orgulho. A gente tem orgulho de ser quem nós somos. Nós somos pessoas humanas. E como é que pode essa sociedade negar para a gente a nossa vivência? Nós estamos na sociedade construindo ela, pagando nossos impostos, fazendo tudo que a gente pode fazer. Eu fiz um trabalho recente para concluir essa questão num presídio. E aí eu mapeei toda a população LGBT que tem lá no presídio. Então é uma população muito pequena. E aí mapeando, apesar de ser uma população muito pequena, vivem violações de direitos muito intensos na cadeia. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? A gente constrói essa sociedade, a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente paga os nossos impostos, e a gente não comete crime, Madeline. Porque a quantidade de pessoas que estão no cárcere LGBT são muito pouco. São poucas pessoas LGBTs. Então, assim, mais uma informação para essa sociedade que viola os nossos direitos. Além da gente fazer tudo que a gente tem que fazer, de fazer tudo certinho como a gente tem que fazer, não está entre nós, não existe incidência de crime, na comunidade LGBT. É uma participação muito tímida, e tanto que nos presídios a população LGBT é muito pequena em relação à população heterossexual. E nas políticas agora, recentemente, o Supremo garantiu o direito da gente doar sangue, porque até então era proibido. Exatamente. Proibido se a gente for de trás para frente, esse é o último fato que marca uma conquista para o mundo LGBT, né? E sem nenhum embasamento científico, eles proibiam a gente doar sangue. Porque tem um estudo recente agora que diz que a prevalência do HIV ela está entre heterossexuais. Então não se justifica você dizer que a gente não pode doar sangue se não tem prevalência nenhuma entre a gente. A questão do HIV, a contaminação, a infecção, no HIV existe uma predominância muito grande que nos coloca num distanciamento muito intenso. Nós da comunidade LGBT e os heterossexuais. E nós éramos impedidos de doar sangue. Olha que violação de direitos intensa. Michel, a gente está falando de ir para as ruas, que foi o que aconteceu, começou a acontecer em 69, e eu tô vendo que você está na rua, que delícia! Que bom! Eu tô aqui no quintal da minha casa. Você está afastado de todo mundo, né? Porque nós estamos eu tô no quintal da minha casa, aqui debaixo de uma árvore. Só não estou usando a máscara porque estou no quintal de casa.
sem estar em contato com ninguém. A gente tem que seguir as orientações da OMS, tomar todos os cuidados e se proteger, né? Que delícia! Agora me conta, como ativista, você já foi eleito, como eu comecei falando, um dos LGBT mais influentes aqui da capital, que nós estamos falando aqui de Brasília. O que mais você enfrenta no dia a dia? Fala para mim você, exatamente, sem ser o geral das pessoas. Uma coisa muito inconveniente, que eu acho que é muito recorrente, muita gente faz, às vezes assim, na ingenuidade, achando que é um comentário menor, mas faz assim, olha, que bom que você não é uma pessoa que parece ser LGBT, que você não é afeminado, por exemplo, que aí você tem passabilidade. Isso me incomoda sobremaneira, primeiro porque assim, eu tenho orgulho de ser gay, eu tenho muito orgulho de ser gay, e eu tenho tanto orgulho de ser gay, Medelaine, que eu ando o tempo todo com arco-íris. Sempre você vai ver um acessório meu aqui com arco-íris. Agora, por exemplo, eu vou sair daqui a pouco, mas eu vou sair, ó, por exemplo, a minha máscara tem um arco-írisinho. Mas eu sempre uso uma coisa arco-íris, então eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Mas eu ouço muita gente falar, às vezes, assim, que bom, você tem passabilidade, você não parece ser gay. Então ele está partindo do pressuposto que ser gay é algo ruim. E que se você puder se esconder, se esconda. E se você tem passabilidade, use essa sua passabilidade. Isso é uma forma de silenciar a gente, isso é uma forma também de discriminar a gente, porque você está negando o fato de eu ser gay. E o fato de talvez eu não parecer gay traga algo positivo. Isso é uma forma de preconceito. E tudo aquilo que eu e todo mundo vive no dia a dia, um almoço de domingo na casa da família, Madeleine, eu já tenho alguns parentes que eu não visito mais, que eu já conheço o comportamento dele, eu não visito mais. Então você pensa que coisa triste eu abrir mão de uma convivência familiar com alguém que preferiu se distanciar de mim porque eu sou gay. Aí eu tive uma situação muito triste com a minha mãe, né, de vida, muito triste. Quando eu contei para minha mãe disse que ia embora. E ela Isso tirou a há quantos aposentadoria. anos? Isso foi em Você tem quantos 2005. anos, Michel? Eu tenho 37 hoje, mas isso foi em 2005. Eu tinha 22 anos. Ela pegou e ela tirou a aposentadoria dela e foi morar fora de Brasília. E ficou 2 anos sem falar comigo. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre tive muita coragem, sempre enfrentei tudo. Então, você sabe que eu não teria muita dificuldade de enfrentar uma coisa como essa. Mas, assim, uma das pessoas assim que eu mais tenho afeto na vida, assim, que é o Mateuzinho, que a gente mora junto, não é meu companheiro, mas é parte do meu núcleo familiar. Ele é testemunha de Jeová e a família dele preferiu não, a família dele não fala com ele há mais de 6 anos. E o pai dele, por exemplo, encontrou ele na rua e fingiu que não conhecia ele. Então isso acontece com a gente o tempo todo, sabe? Eu lidei já com situações. Não era o meu pai que fez isso, não era a minha mãe que fez isso, mas pessoas da minha família se recusam a falar comigo, ou quando tem uma oportunidade elas espalham o ódio dela. Nós estamos diante disso. E tem algumas pessoas que, assim como eu, têm orgulho, ou já passaram por esse processo, ou já superaram um pouco, mas tem gente que ainda está na fase de tentar suicidar, entende? Tentar suicidar. Porque você ser rejeitado é muito triste. Por isso, Michel, que esse nosso canal ele é tão importante para a gente poder esclarecer os direitos das pessoas, os deveres de todo mundo, porque todos nós temos obrigação de respeitar o próximo. Isso é uma obrigação, não é um favor. E quando a gente começou hoje o nosso bate-papo falando de mais de 50 anos, a gente vê que hoje em dia ainda prevalece muito preconceito, muita ignorância, muito desconhecimento. E a gente não pode deixar isso para frente, para mais 50 anos. A ideia aqui é que a gente mostre os direitos e fale, basta. O basta de 69, que ainda não foi alcançado, ele tem que chegar ao seu ápice. O que muda eu saber com quem o meu vizinho dorme? O que muda para a minha vida? Com quem que o meu parente se relaciona? Por que isso te atinge, né? Por que você se mobiliza por isso, né? Exatamente. É isso
que a gente tem que dar realmente o basta. E não são só as pessoas que estão no LGBT, não são só os gays, lésbicas, transexuais, travestis, não, é todo mundo. A história do apito foi ótima. A gente tinha que até hoje usar um apito, mas não só as pessoas que pertencem ao grupo, que eu acho que não tem que ser chamado de grupo, não só as pessoas que são LGBT, todo mundo. Eu não posso passar por uma pessoa que está sendo agredida e fingir que eu não estou vendo, independente de quem quer que seja. Se aquela pessoa está sendo agredida de uma forma vil, cruel, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente vê até hoje que vocês precisam de fazer movimentos, de ir para a rua, porque existe esse preconceito ignorante ainda assolando mais de 50 anos depois do movimento de Nova York, que tomou as ruas. Isso mesmo. Vou citar aqui outros países que até hoje não querem reconhecer. Eu nem vou citar isso, porque é tão surreal que a gente não vale nem a pena a gente falar sobre isso. Mas falando aqui do nosso umbigo, do Brasil, a gente ainda vê isso acontecer. A gente ainda vê as pessoas agredindo uns aos outros porque têm preferências sexuais diferentes. Isso vai mudar o quê? É essa pergunta que eu faço para todo mundo. E por isso que eu te chamo aqui um jovem que tem plena consciência da sua realidade, dos seus direitos, um estudioso, uma pessoa influente aqui na capital, que pode falar isso pra gente. Essa conquista agora da doação de sangue, a gente fala conquista. Olha que absurdo. O direito de casamento homoafetivo, a gente fala que isso é uma conquista. Ou seja, conquista porque foram anos e anos de luta. E você jovem, desse jeito, contando essa história, porque a gente sempre ouve assim, a pessoa passou dos 50 e sofreu muito preconceito. Olha aqui, gente, o jovem, com menos de 40 anos, contando a história dele de sofrimento e passa por isso até hoje. E o que vocês fazem? E tem outro elemento aí, viu? Tem um segmento que tem preocupado muito a gente, que é a população LGBT mais velha também. Porque, assim, tem outras questões que essas pessoas vivem, por exemplo, não com 50 anos, mas com um pouquinho mais velho, a gente tem muitas situações de abandono, de pessoas que são abandonadas pela família, que não tem com quem ficar, que não tem quem cuide, que não tem quem quem dê afeto, e que estão em espaços de asilo que muitas vezes não reconhece a questão da sua orientação sexual, algumas vezes tem uma relação religiosa e quer impedir que a pessoa tenha qualquer tipo de humanidade, né? Porque você está falando de negar a humanidade daquela pessoa. Alguém está tentando te apagar, tentando fazer com que você, não seja uma pessoa humana, né? Não exerça as questões mais naturais da vida humana. Tem alguém tentando apagar isso. E é uma questão que preocupa muito a gente. Pessoas que estão chegando numa alta idade, né? Então você vê a história de um dos homens trans mais icônicos do Brasil, que é o João Neri. Ele era professor universitário e ele teve que abandonar a formação dele para mudar o nome, para mudar de gênero. Ele teve que abandonar. O primeiro caso de homem trans, ele teve que abrir mão, Madeleine, abrir mão de uma graduação de psicologia, ele teve que abrir mão de mestrado, de doutorado, para viver a humanidade dele. É isso que está posto, sabe? É isso. E assim, são conquistas. Eu trabalhei na Câmara Legislativa, eu fui o primeiro casal LGBT a incluir no plano de saúde da Câmara Legislativa. Eu pedi para incluir meu companheiro. Mas antes de 2011, quando o STF reconheceu o direito das uniões, eu tinha já conseguido incluir meu companheiro no plano de saúde. Mas o primeiro pedido que eu fiz, ele foi negado. E o servidor virou para mim e falou, isso não pode aqui, e eu espero nunca estar vivo para ver isso acontecer. Olha o nível. E negou. E eu tive que recorrer a um conselho que teve que analisar o meu caso. Eu tive que provar para eles que eu vivia com meu companheiro há anos. Mas em 2011, o STF, mais uma vez, salvou a gente.
porque o legislativo, o executivo não fez muita coisa para a comunidade LGBT. Fora algumas ações, por exemplo, o governo Lula criou o programa Brasil Sem Homofobia, mas eu tenho minhas críticas ao próprio governo do PT por não ter priorizado a criminalização da LGBTfobia, mas a criminalização da LGBTfobia aconteceu ano passado. Há 3 anos, uma mulher transexual, que era Dandara, foi assassinada em uma rua com grande circulação em Fortaleza. E alguém estava filmando. Enquanto essa pessoa estava sendo desumanizada, alguém estava desumanizando ela, achando que ela era menos humano, e estava assassinando ela a pedradas, alguém estava filmando há 3 anos atrás. Então, só ano passado que o STF reconheceu a criminalização da LGBTfobia, porque até então a gente ficava tentando, tentando lutar até para você não morrer. Você vê que a gente está falando, a gente não está atrás em 68 e 69 não, gente, em 70, 50 anos. Nós estamos falando agora. Esse fato que o Michel acabou de falar tem 3 anos. Quer dizer, sabe, ainda precisamos discutir o respeito pelo ser humano, independente de quem quer que seja. O ser humano que optou por um homem quer morar com outro homem, uma mulher quer morar com outra mulher, ou... Sabe? Não interessa. E olha que nem é uma opção, né, Madeline? É uma orientação sexual, né? Não, exatamente, eu falo, o optou na verdade, quis fazer, não é nem optar. Quis. Se ele... Não é nem optar, é querer. Eu quero, eu posso, porque o que me impede? Né? E agora você falou uma coisa importantíssima. Essa nossa ignorância. Muita coisa mudou, muitos termos foram estudados e por esse estudo as pessoas hoje já sabem que são termos que não se deve usar porque são termos incorretos. Vamos falar um pouco deles também, porque é importante? Vamos. Por exemplo, a própria opção a gente já reconhece que não é... Você não opta por ser gay, né? Por ser homossexual, heterossexual, você não opta. Isso foi um termo que já foi mudado. Vamos falar de outros. Por exemplo, a gente, quando a gente vai falar de uma pessoa trans, por exemplo, a gente nunca pode usar nem trans, nem pessoa trans, nem pessoas travestis, por exemplo, de forma pejorativa. A palavra traveco, por exemplo, pejorativa, porque ela remete o eco, né, o nojo, né? Então, por isso ela é pejorativa. A gente não usa, por exemplo, um termo que está em desuso e que foi retirado no Código Internacional de Doenças em 1990, e a gente comemora o dia 17 de maio, o dia de combate à LGBTfobia, porque a gente conseguiu tirar do Código Internacional de Doença a homossexualidade, mas que era tratada como homossexualismo. Então não existe mais, entrou em desuso a palavra homossexualismo, porque ele se remete à doença. Ele estava no Código Internacional de Doença, não é doença. Não existe cura para o que não é doença, né? A sexualidade é algo absolutamente natural, que a gente carrega, né? Então, o homossexualismo é uma outra palavra que não pode ser utilizada em hipótese nenhuma, porque ela remete à doença. Então, o correto é homossexualidade. Mas nós temos na nossa sopinha de letrinhas, a comunidade LGBT, as lésbicas que não podem ser tratadas como, nem de forma estigmatizada, como muita gente usa, como sapatão, outros nomes que trazem o estigma. São pessoas lésbicas, são mulheres lésbicas, pessoas gays, tem bissexuais, travestis, transexuais, o I, que é o intersex, e o maisinho, que remete a outras sexualidades que a sexualidade humana permite, mas que a gente ainda não nominou. Por exemplo, o antigo hermafrodita, ele entrou em desuso, agora são pessoas intersexo, que é o I, do LGBTI, né? Agora, por exemplo, assim, uma mulher transexual, a gente... você não fala, você não trata assim, tipo,
porque tem muita gente que fala mulher de verdade ou mulher não de verdade, né? Você entrou em desuso, você não fala. É uma mulher cisgênero e uma mulher que tem relação com o binarismo, né? Com quem você se relaciona. Ou então, como que o seu gênero se comunica? Ele é binário ou não binário? Para você não fazer o uso, por exemplo, de termos como esses, de mulher de verdade ou homem de verdade. Todas as pessoas, quando ela tem um gênero feminino, seja ela transexual ou não, elas são mulheres de verdade, homens de verdade, né? Agora, eu Ninguém tá estava fazendo brincando. uma pesquisa e eu encontrei alguns artigos, inclusive, com várias letras. Porque antes a gente só usava o LGBT, agora a gente usa o LGBTI+. Mas eu Uhum. encontrei alguns artigos, mas assim, com muitas letras. E aí eu fiquei um pouco perdida, sabe? Eu falei, gente, é muita letra, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, só o LGBT não abarcava todo mundo, Michel? É uma questão política, né? Tipo, eu não falo eu não gosto, eu ainda não adotei o QIA+, não adotei. Por quê? Porque eu não consigo lutar por quem eu ainda não consigo ver. Por exemplo, na minha instituição não tem nenhuma pessoa intersexo. Apesar da instituição nacional que eu represento, ela tem intersexo, mas a nossa local aqui do DF não tem, porque não tem ninguém ainda que fale por si. Como é que eu vou levar as questões das pessoas intersexo se eu não posso falar por elas? Então, por enquanto, a gente só usa o LGBT. Por quê? Porque foi decidido na conferência LGBT. A conferência tem poder de decidir isso. Ela decidiu LGBT. Não teve uma nova conferência para incluir o QIA+. Elas são siglas muito utilizadas fora do Brasil. Mas no Brasil, utiliza mais LGBTI, que é a incorporação do intersexo. Nos Estados Unidos, usam muito o Q, que representa o queer, né? O queer, comunidade queer. Só que a avaliação, o olhar da comunidade queer americana é diferente daqui no Brasil, né? Eles consideram comunidade exatamente? queer todo mundo, eles consideram comunidade queer todo mundo. Mas aqui você trata queer como um segmento da comunidade LGBT. E nos Estados Unidos, eles tratam queer como um conceito mais amplificado, né? E aí é uma decisão política de cada país incorporar os outros segmentos que estão fazendo parte da luta. Entende? Por exemplo, uma representatividade, né? Como você falou pra gente. Isso mesmo. Eu não consigo falar por pansexuais, eu não falo, por exemplo, por segmentos que eu não consigo lidar com a demanda, entende? Ainda. Não, e ainda aqui a sua realidade, né? Isso mesmo, cada um vai falar por si, né? Sim, O momento é esse, né? Fala pra gente das lutas agora, das próximas conquistas, o que vocês estão esperando? Agora, o momento que a gente tem no Brasil é de tentar manter o que a gente conquistou. Então, nós estamos em um momento de tentar manter as conquistas que a gente conseguiu, que são os 36 direitos civis que a gente conquistou em 2011 com a decisão do STF, que reconhecia as uniões. Há 3 anos atrás, o STF reconheceu o direito das pessoas transexuais terem reconhecido a sua identidade de gênero e o nome social sem o laudo médico e sem uma decisão judicial. Olha que coisa mais violenta, né? Você precisar de um avalista. Imagina, Madeleine, você precisar de um avalista para dizer que você é aqui, se você é alguém que você está dizendo que você é de verdade, sabe? Então você precisava de uma decisão judicial, você precisava de um laudo médico. Né? Então a gente está em um momento delicado de tentar manter o que a gente conquistou. A gente não vislumbra muitas conquistas, né? Michel, que bom recebê-lo aqui. Você sabe que eu sou sua fã. Adoro conversar. Eu também sou seu fã, Madeleine. Suas histórias são sempre muito bem-vindas ao nosso canal. Esse canal não discrimina ninguém, porque ninguém tem que ser discriminado. Esse Isso canal mesmo. é para todo mundo falar. E você é uma pessoa sempre muito bem-vinda aqui. Adoro você. Obrigado, Madeleine. Beijo. Vai fazer muito sucesso e eu espero voltar. Volte para falar que nenhum direito de vocês foi tolhido ou foi tirado de vocês.
Eu vou esperar esse dia. Vamos torcer. Nenhum direito a menos. Nem o direito. Beijo, viu? Beijo, querido. Quem não passou pelos 50, passe bem. É o que vai acontecer com o Michel. Quem não passou, vai passar. Vai e passe bem. É o que a gente espera. Viu, gente, como o nosso bate-papo não é só com quem já passou dos 50? Michel Platini não passou dos 50 e trouxe um monte de informações relevantes pra gente, né? Assim como eu, vocês também não sabiam desse movimento do apito que ele contou pra gente aqui no nosso bate-papo? E a história da Judy, hein? Gente, Passei dos 50, um canal feito pra quem já passou e pra quem não passou, passar bem. E agora eu te convido a se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, dar o seu like, comentar, porque Passei dos 50 é isso, é sempre um bate-papo gostoso, trazendo um monte de informações. Um beijo, gente, a gente se encontra amanhã. Tchau!